E aí pessoal, aqui quem fala é o Carlos e hoje a gente vai aprender o significado do phrasal verb put up. Antes de iniciar o vídeo, já gostaria de pedir para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e clicar também no sininho de notificação para continuar recebendo nossos conteúdos aqui no YouTube, tudo bem? Eu vou deixar também no primeiro link da descrição o download para o nosso e-book gratuito, Inglês para Iniciantes, tudo bem? Só clicar no primeiro link para fazer o download totalmente gratuito, tudo bem? E vamos iniciar. Bom, a palavra put up, o significado literal dela, seria algo como colocar acima. O sentido literal dele é colocar acima, né? Colocar algo acima. Mas como vocês vão ver, ele tem uma série de outros significados, né? E o primeiro que a gente vai ver é o put up, significando erguer ou levantar. Levantar algum objeto, as mãos, e assim vai. Sem perca de tempo, vamos para os exemplos. O primeiro, I put my hands up. Eu levantei as mãos. I put my hands up. Repetindo mais uma vez. I put my hands up. Vindo para o próximo. Put your hand up if you know the answer. Don't show it. Levantem a mão se souberem a resposta. Não gritem. Put your hand up if you know the answer. Don't show out. Vindo para o próximo. I shook before I could put my umbrella up. Eu fiquei encharcado antes que pudesse erguer meu guarda-chuva. No caso, o put up, né? Você pode ver que no meio está o my umbrella. Seria o meu guarda-chuva nesse exemplo. Então, no caso, é erguer algum objeto. No caso, o meu guarda-chuva, my umbrella. Tudo bem? Indo para o próximo. Put your hood up or you get cold. Erga o capuz ou você vai se resfriar. No caso put up, né? Seria no caso do capuz. Put your hood up or you cold, né? Erga o capuz ou você vai se resfriar. Ou ponha o capuz também, né? Um outro sentido que a tradução pode ter. O próximo. It's pouring. Why don't you put up your hood? Está chovendo a cântaros, no caso é uma expressão, como se estivesse chovendo bastante, né? Por que você não levanta o capuz? Esse exemplo aqui bem parecido com o anterior, né? Só se it's pouring, que está chovendo a cântaros, seria uma expressão que eles usam, que está chovendo bastante. It's pouring, está chovendo, está caindo um pé d'água, né? Como a gente diz aqui no Brasil. Tá caindo um pé d'água. Por que você não levanta o capuz? Why don't you put your hood? Tudo bem? Vindo para o próximo significado da expressão put up. Put up também significa levantar ou contribuir com alguma coisa, né? Uma quantia em dinheiro ou algo do tipo, né? Por exemplo, Dad put $1,000, né? Up to help my buy car. O papai contribuiu com $1.000 para me ajudar a comprar um carro. That put 1,000 put help my buy a car. Ou $1,000 up to help me buy a car. Então você vê que o put up seria no caso de levantar dinheiro. Essa seria uma tradução, né? Levantar dinheiro. O papai contribuiu com $1.000 ou R$1.000 também, para me ajudar a comprar um carro. Indo para o próximo, já fechar esse aqui. The family has put up 15 towards the cost of the children's medical treatment. A família levantou 15 mil para o custo do tratamento médico da criança. The family has put up 15 towards the cost of children's medical treatment. Caso levantou $15.000. Sem muito segredo. Vamos para o próximo. The stage agreed to put up 69 to start his company. 69,000, né? O Estado concordou
em contribuir com 69, é que não tá traduzido, tá, galera? Não tá os outros zeros, mas 69 mil para começar a campanha dele, no caso, companhia de empresa, né? Company. A palavra company, uma outra tradução que ela pode ter é de empresa, né? Tem muito segredo também nesse exemplo, né? The state agreed to put up 69,000 to start his company. Levantou, né? 69 mil para iniciar a empresa. Tudo bem? Agora o outro sentido que o put up tem, né? O put up é no sentido de pendurar ou pôr, colocar um objeto, um quadro, no caso de colocar na parede, né? Uma placa e por assim vai. Vindo para o primeiro. We put up some new picture in the living rooms. Penduramos uns novos quadros na sala de estar. You put up some new pictures in the living room. No caso, pendurar o objeto, que no caso é pictures, né, que é o quadro. Tudo bem? Vindo para o próximo. She put up a notice about the school trip to Italy. Ela colocou um aviso sobre a viagem escolar à Itália. No caso de uma escola, né? Coloca algum aviso no quadro da escola. Esse aqui é o exemplo, né? She put up a notice about the school trip to Italy. Um aviso sobre a viagem para a Itália, né? Vindo pro próximo. I put a few posters up to make the room look less bare. Pendurei alguns posters para deixar o quadro parecendo menos vazio. Repetindo mais uma vez. I put a few posters up to make the room look less bare. Tem muito segredo também. Esse é o outro sentido de put up. E vindo para o próximo. She put up some bookshelves in the study. Ela colocou algumas prateleiras no estúdio, que é o bookshelves, né? A palavra é um pouquinho grande, né, do inglês. She put up some bookshelves in the study. Colocou algumas prateleiras no estúdio, né? Antes de iniciar o quarto, às vezes você fica na dúvida de como usar a palavra put up, né? O que você vai estar dando a entender, como você fala. É o que eu digo nos outros vídeos, né? Todas as expressões, as palavras que vocês aprendem aqui com a gente, vai variar muito do contexto para você saber o significado que ela vai ter quando você for usar em alguma conversa ou para dizer alguma expressão, tudo bem? Então, quando você for usar essa palavra, o put up, vai variar do contexto para a pessoa entender. Se está querendo dizer levantar dinheiro, como a gente já viu, colocar alguma coisa acima, levantar a mão. E isso vai variar muito do contexto que você já vai estar conversando com alguma pessoa, tudo bem? E vamos lá para o quarto. Put up pode também significar erguer ou levantar edifícios, estátuas, barracas, no caso alguma estrutura, né? Ou traduções, dependendo do caso, pode ser erigir, armar, edificar ou construir. No caso aqui a gente está falando como algo de levantar mesmo, algum objeto, alguma estrutura também, né? Mas esse é outro significado que put up tem. Vindo por exemplo, Great here available to help with the cost of putting up new school buildings. Havia subsídios disponíveis para ajudar com o custo de erguer novos edifícios escolares, os school buildings. Isso é muito segredo. No caso, a gente está se tratando de levantar um prédio, né, um prédio escolar. Great here available to help with the cost of putting up new school buildings. Vindo para o próximo exemplo. John is in the garden putting a fence up. John estava no jardim erguendo uma cerca. A gente já está falando de algo menor, né, algo do dia a dia, né, tanto que está se tratando de garden, que é o jardim, né, jardim que tem algum quintal, esse tipo de coisa. Então, John is in the garden putting a fence up. No caso, fence que é a cerca, tudo bem? Vindo para o próximo. Protesters have been putting up barricades across a number of major intersections. Os manifestantes estiveram erguendo barricadas
através de uma série de interseções importantes. Aqui a gente já está falando em um contexto de algum protesto, algo desse tipo, não tem muito segredo também o significado da expressão nesse contexto de erguer, né? Protesters have been putting up barricades across a number of major intersection, né? Intersection, que é interseções importantes. Indo para o próximo. A State of Han is put up in Greatmere Park. Erigiram, né, uma estátua dele em Greatmere Park, no caso. Greatmere é o local, né? Erigiram, né, ergueram a estátua, no caso. A State of Han is put up in Greatmere Park. Vindo agora para o outro sentido que o put up tem, que é levantar, aumentar, levar. No caso aqui a gente está falando de preço, né? Taxa, juros, nesse sentido. Vindo para o exemplo, several of the banks have decided to up their interest rates. Vários dos bancos decidiram levantar suas taxas de juros. No caso, de levantar alguma taxa, algum preço, né? Daí, nesse contexto, é o banco levantando a taxa de juros, né? Several of the banks have decided to up their interest rates. Vindo para o próximo. We have been forced to put up our price to cover the cost of raw materials. Fomos forçados a aumentar os preços para cobrir os custos da matéria-prima. Que sem muito segredo também. Só repetindo mais uma vez. We have been forced to put up our price to cover the cost of raw materials. Aumentar o preço para cobrir o custo da matéria-prima, né? Indo para o próximo. Faith put up the rent by $50, né, a month. Eles levaram o aluguel em $20 por mês. 50 a month. Faith put up the rent by 50 a month. Or $50. Tudo bem? Agora vendo o outro sentido do put up, que é fazer, montar, né, sugestões, né, do argumento, levantar, sugerir, propor. Aqui é quando você vai dar alguma ideia para alguma coisa. Daí você tem esse sentido de propor alguma coisa, uma ideia ou é outro uso de put up. Vindo por exemplo, if you can't put up a good enough case, the board will provide the finance. Se você conseguir montar um argumento bom o suficiente, a diretoria fornecerá o financiamento. If you can't put up a good enough case, the board will provide the finance. Vindo para o próximo. His Claire how first put up the idea of the concert to raise money for the school. Foi Claire quem primeiro propôs a ideia de um concerto para levantar dinheiro para a escola, né? It's his Claire who first put up the idea of the concert to raise money for the school. Agora, vindo para o próximo. He put up the idea at a meeting last week. Ele levantou a ideia em uma reunião na semana passada. Que no caso, também tratando de levantar ideias, sugestões, né? Repetindo só mais uma vez o exemplo. He put up the idea at a meeting last week. Tudo bem? Vindo para o próximo exemplo de put up. Put up pode significar indicar ou apontar também, né? Uma pessoa como candidata para uma posição ou algum cargo, né? No caso, você está indicando alguém, né? Vindo para o primeiro exemplo. And now, 60 political parties put up candidates. No total, 60 partidos políticos apontaram candidatos. Repetindo mais uma vez. And now, 60 political parties put up candidates.
Foi 60 partidos políticos que apontaram candidatos. Vindo para o próximo. The Green Party hopes to put up more candidates in the next election, né? O Partido Verde espera indicar mais candidatos na próxima eleição. The Green Party hopes to put up more candidates in the next election. Vamos para o próximo. We want to put up perdão, deixa eu pronunciar mais uma vez. We want to put you up for club chauffeur. Queremos indicar você para tesoureiro do clube. Esse aqui demorou para sair, hein? Repetindo mais uma vez. We want to you up for club chauffeur. Que é o tesoureiro, né? Chauffeur. Então, queremos indicar você para tesoureiro do clube. Vindo para o próximo. The CEO put his daughter up for the position of company president. O diretor indicou sua filha para a posição de presidente da companhia, né? Que no caso, companhia ou empresa, né? Estou repetindo mais uma vez. The CEO put his daughter up for the position of company president. Vindo para o próximo sentido. Put up no significado de colocar algo, venda para alugar, em variações desse sentido. Put up for adoption, que seria colocar para adoção, né? Aqui a gente está falando, por exemplo, de colocar algo para venda, adoção, para alugar também. É um outro significado que a palavra put up tem. Vindo por exemplo, they had to put up their last antiques. Eles tiveram de colocar à venda suas últimas antiguidades. They had to put up their last antiques. Tudo bem? Vindo para o próximo exemplo, they put their house up for sale. Eles colocaram a casa à venda. Tem muitos segredos também. Estou repetindo mais uma vez. They put their house up for sales. Eles colocaram a casa à venda. Vindo para o próximo exemplo. The bank put their house up for auction when they couldn't pay their mortgage and longer. O banco colocou a casa deles em leilão quando eles não conseguiram mais pagar a hipoteca, né? Repetindo mais uma vez. The bank put their house up for auction when they couldn't pay their mortgage and longer. Conseguiu pagar a hipoteca, o banco colocou a casa no leilão. No caso, esses dois estavam juntos, né, no anexo. Vindo para o próximo exemplo. The baby is put up for adoption. O bebê foi colocado para adoção. Aqui parecido com o primeiro exemplo que a gente usou, né? The baby is put up for adoption. E vindo para o próximo. Tiffany has been put up for sale, but nobody wants to buy it took a time his teeth. Este terreno foi colocado à venda, mas ninguém quer comprá-lo em um momento como este. Repetindo mais uma vez. Tiffany has been put up for sale, but nobody wants to buy his wood took a time his teeth. Vindo para o próximo sentido agora de put up. Um sentido tanto quanto inusitado, né? Que só foi aprender ao pesquisar no verbo para escrever este post, né? Caso conservar, preservar, no caso ele tem esse sentido, né, de conservar, preservar algum produto, no caso geleia, picles, algo normalmente relacionado a algum alimento, né. Vindo para o primeiro exemplo, she put half the cultures up for pickles. Ela colocou metade do pepinos em conserva para pickles. Não tem muito segredo. Só repetindo mais uma vez.
She put half the cucumbers up for pickles. Colocou pepinos para conserva, né? Indo para o próximo exemplo. She put up countless jars of jam. Ela conservou inúmeros potes de geleia. Jam, que é geleia, né? Repetindo mais uma vez. She put up countless jars of jam. Conservou inúmeros potes de geleia, né? Vindo para o próximo exemplo. This year we will put some strawberries up. Este ano vamos conservar um pouco de morango. Strawberries. Repetindo mais uma vez. This year we will put some strawberries up. Este ano vamos conservar um pouco de morangos. O próximo exemplo. We put up a lot of tomatoes every year. Conservamos um pote de tomate todo ano. Repetindo mais uma vez. We put up a lot of tomatoes every year. Tomatoes every year. Vindo para o próximo sentido que o put up tem. Em um sentido que é de acomodar, acolher, hospedar. Alguém que já vimos. Put up pode significar parar. No caso, para uma noite, né? Por noite. Em um lugar qualquer, geralmente no hotel, né? No caso aqui, no sentido de acolher alguém, hospedar, né? Ele tem esse sentido também. Vindo por exemplo, we put up at a cheap hotel. Paramos em um hotel barato. Ou cheap, né? Que é o barato. We put up at a cheap hotel. Paramos em um hotel barato. Vindo pro próximo. I put up at a hotel for the night. Parei em um hotel para passar a noite. I put up at a hotel for the night. Parei em um hotel para passar a noite. Vindo para um próximo exemplo. She decided it is better to move on than to put up there for the night. Ela decidiu que era melhor seguir em frente do que parar ali para pernoitar, né? No caso, passar a noite também. Repetindo mais uma vez. She decided it is better to move on to than to put up there for the night. Bem, vindo para o próximo exemplo. We can put up at a hotel for the night. Podemos pernoitar em um hotel. Passar a noite, né? We can put up at a hotel for the night. Sem muito segredo, também esse sentido que tem o put up. Vamos para o próximo exemplo, o próximo sentido que o put up tem. Put up pode ser usado no sentido de causar uma dada impressão, né? Dependendo do contexto, podemos traduzir como armar, dar e por assim vai. Vamos ver alguns exemplos para entender melhor como ele vai ficar nesse sentido, né? They put up a good bluff, but I know they here living. Eles armaram um bom blefe, mas eu sabia que estavam mentindo, né? Um blefe. No caso aqui, eles armaram, né? De montar alguma coisa que não seja literal, né? Seja mais como uma metáfora, né? They put up a good bluff, but I know they here living. Living, né? Que é o mentindo. Eles armaram um blefe, mas sabia que estava mentindo, né? Vindo pro próximo. They really actually broke, but put up a good front. Na verdade, eles estavam falidos, mas armaram uma boa fachada. O front, né? A fachada. They here actually broke, but put up a good front. Armaram uma boa fachada. Vindo pro próximo exemplo. Be professional in your choice of garments and always put up no air of efficiency. Seja profissional na sua escolha de vestimenta e sempre dê um ar de eficiência, né? Caso aqui mais como uma frase mesmo, algo afirmando alguma coisa. Be professional in your choice of garments and always put up no air of efficiency.
No caso, nesse exemplo aqui, ele tem sentido de armar alguma coisa, não que seja literal, mas alguma ideia, algum tipo de metáfora, né? Ele armou uma mentira. Nesse exemplo, ele tem esse sentido, né? Vindo para o próximo sentido, put up pode ser usado para descrever uma reação, no caso, a resistência, luta, manhã. Frases comuns são put up resistance, oferecer resistência, e put up fight, protestar, resistir. Vamos ver os exemplos. I'm not going to let 10 build a road here without putting up a flight. Não vou deixá-los construir uma estrada aqui sem oferecer resistência, putting up a flight. Oferecer a resistência. Put up in a fight. Vindo para o próximo exemplo. Little Rhodey always puts up shut a fuss around bedtime. O pequeno Rhodey, né, sempre faz tanta manhã por volta do horário de dormir. Caso o puts up shut, né, por volta de dormir, o bedtime, né. Só repetindo mais uma vez o exemplo. Little Rhodey always puts up shut a fuss around bedtime. Tudo bem? Vindo para o próximo exemplo. Residents have put up a great fight against plans to build a new road. Os residentes resistiram muito contra os planos de construir uma nova estrada, né? Caso, de novo, put up a great fight, né? Resistir. Put up a fight. Vindo para o próximo exemplo. The victim is able to up little resistance. A vítima não foi capaz de oferecer muita resistência. The victim is able to put up little resistance. Só repetindo mais uma vez. The victim is able to put up little resistance. Vindo para o próximo. Mason's coach put up a spirited defense of his client. O advogado de Menzies fez uma animada defesa de seu cliente. Menzies coached put up a spirited defense of his client. Spirited, né? Defense of client. Caso esse sentido é mais como animada, né? Um espírito de defesa do seu cliente. E vindo para o último sentido que o put up tem, o put up é usado em relação ao desempenho de alguém, geralmente em um contexto de esporte, né, alguma atividade física. Por exemplo, né, o put up é great performance, que é ter apresentado uma alta performance, uma ótima performance, né? Vamos para os exemplos. Liverpool put up a marvelous performance to hold the game. Liverpool apresentou um desempenho maravilhoso por conta do jogo. Repetindo mais uma vez. Liverpool put up a marvelous performance to grow the game. No caso, o time, né, apresentou uma ótima performance, né? Uma maravilhosa performance. Vindo para o próximo. The team put up a great performance. A equipe teve uma ótima performance. The team put up a great performance. E vindo para o próximo exemplo. Na verdade, esse aqui era o último mesmo. Aqui. Nesse último aqui só tem esses dois exemplos mesmo. The team put up a great performance. A equipe teve uma ótima performance. Aqui não tem muito exemplo, que essa parte do put up não é muito difícil de ser entendido, né? E chegamos ao final do nosso vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. E só lembrando que no primeiro link da descrição vai estar o download para o nosso e-book gratuito. Tudo bem? É isso aí, pessoal. Valeu!